Muito bem, irmãos. Mais uma semana com a nossa série de mensagens, Se Eu Entrasse pela Porta Estreita de Novo. Há alguns anos atrás, o pastor Feliciano Amaral eternizou a música do radialista Josias Menezes, que tinha como título O Rosto de Cristo. E eu quero lembrar a você essa música. Diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Por que essa letra, para mim, ela é tão marcante? Porque, na realidade, foi uma das primeiras vezes que vi alguém questionar a imagem que recebemos como representação física de Jesus para o mundo que conhecemos. Um mundo ocidentalizado, digamos assim. Quanto ao biotipo, esse Messias possui traços europeus. Ele é branco, ele está sempre limpo, tem olhos verdes ou azuis, cabelos lisos, cabelos bem penteados, roupas finas, um retrato da civilidade. Esse Jesus geralmente é representado sério, compenetrado, sofrido, triste, com olhos marcantes, às vezes sangrando de dentro para fora. Mas também encontramos um Jesus que aparece como um monarca imponente, alienado, não afetado pelas circunstâncias, distante, sentado em seu trono, sem muita empatia com os seus súditos, mas ao mesmo tempo auxiliado por um exército de anjos. É claro que o Jesus oriental, ele foi representado um pouco diferente. O Jesus oriental é um Jesus mais rústico. Ele possui outros traços, mas tanto na representação do Jesus ocidental quanto no Jesus oriental, nós encontramos a mesma seriedade, tristeza e distanciamento. Nos anos 70, os vencedores por Cristo ousaram falar sobre Jesus também numa canção, e eles disseram: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor, e é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, Salvador. Mexer com essa imagem de Jesus, ou vislumbrar outras possibilidades, ainda hoje é quase um sacrilégio. Mas na realidade, se a imagem que recebemos de Jesus, ela está marcada por excessos, exageros, se elas deformam as características mais importantes do Mestre, essa imagem, por mais bonita que seja, por mais certinha que seja, ela se trata apenas de uma caricatura. Então eu quero dizer para você o seguinte: nós fomos ensinados a seguir um Cristo caricato,
Um Cristo forjado através da lente humana. E a representação desse Jesus é o menor dos nossos problemas. Talvez o maior dos nossos problemas seja o desconhecimento da essência de Jesus. A ignorância em relação ao Filho, em quem o Pai se alegrava e fazia questão de apresentar à humanidade. Um Messias que de fato podia ser seguido, imitado e que restauraria a humanidade perdida em cada um de nós. Teologicamente, 100% divino, plenamente rei, eternamente gerado, criador, Senhor. Mas apesar de tudo isso, voluntariamente esvaziado, para que você tivesse uma referência de humanidade. Então eu digo, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu encontraria um Jesus mais humano, distante de todas as imagens sérias, tristes, sofredoras, agonizantes, sem graça, desestimulantes, que me foram apresentadas ao longo da minha vida. Eu me identificaria com um Jesus alcançável, de carne e osso. Um Jesus em que a natureza divina nunca o impediu de desfrutar de uma vida plena e abundante, sem pecados, como era a vontade do Pai. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu seria mais parecido com Jesus e menos, bem menos, identificável com os fariseus da época dele. Eu aprenderia que é preciso urgentemente limpar o copo de dentro para fora. Eu ouviria mais Jesus e compreenderia o tipo de vida que é possível viver. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu não morreria para as coisas que contribuem para a minha vitalidade. Nós fomos ensinados a morrer para coisas que nos colocam para cima. Vai dizer que você nunca morreu por uma coisa assim? Abra sua Bíblia em Marcos 3, que é o texto que eu quero refletir com você nessa noite. E talvez você consiga enxergar um outro Jesus. Marcos 3, do versículo 13 ao versículo 19. O texto será projetado, você pode acompanhar, você que está em casa, abra sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Marcos 3, de 13 a 19, diz assim: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram esses: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filho de Zebedeu, a este ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho de trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. É um texto muito conhecido. É uma lista. Você está diante de uma lista. A lista dos apóstolos, a lista dos discípulos, dos seguidores de Jesus, não de todos, mas de 12. Entrar pela porta estreita, irmãos, significa se movimentar ao lado do Mestre, em uma longa caminhada de autoconhecimento. E essa é a primeira observação que eu quero fazer em relação a esse texto. Caminhar com Jesus significa se autoconhecer. Então eu pergunto para você que caminha com Jesus há muitos e muitos anos: quem é você de fato? Já descobriu?
quem você é, a nossa verdadeira identidade só poderá ser alcançada a partir de uma caminhada diária com o Mestre. Ele é o nosso espelho. E quando eu digo espelho, eu não estou falando só sobre referência. Eu estou dizendo que quando você olha para Jesus, você vê a si mesmo. Você vê quem você é de fato. A primeira observação que esse texto nos dá é que foi ele que escolheu os discípulos. No versículo 13 diz: Jesus chamou o que ele quis. Percebeu? Jesus chamou o que ele quis. É ele quem escolhe. Foi ele quem escolheu você. Ele desejou isso. Ele convocou você para caminhar com ele. E essa escolha não foi uma escolha aleatória. Aliás, a escolha dos discípulos não foi aleatória. Jesus escolheu cada um dos discípulos depois de um período de reflexão e oração. Até mesmo Judas. Jesus orou, meditou e escolheu os 12 logo em seguida. Está lá em Lucas 6, versículo 12. Diz assim: Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Será que Jesus errou ao ter escolhido Judas? Será que Jesus errou ao ter escolhido você? Ele escolheu após oração, após reflexão. Não foi uma escolha aleatória. Você não está aqui por um acaso. Ele escolheu você sabendo exatamente quem ele estava escolhendo quando te trouxe. Exatamente. Mas pastor, eu tenho muitos defeitos. Eu sei, quem não tem? Eu sou fraco, quem não é? Eu tenho pecados. Quem não tiver, que atire a primeira pedra. Ele escolheu você. E se você entende que essa escolha foi feita pela graça, aí é que você vai estar convicto de que não há merecimento nenhum mesmo. É todo mundo torto. Todo mundo é manco. E ainda assim, ele escolheu os seus discípulos. Ele escolheu os discípulos, mas escolheu para ficar perto dele. Entende? Ele escolhe ficar perto dele. O texto vai nos mostrar que é uma decisão pessoal. Entenda isso. Versículo 13 diz: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e o que aconteceu? Eles foram para perto dele. Jesus não arrastou as pessoas para perto dele. Ele foi lá e chamou quem ele quis. Você, vem comigo. Eu escolho você. E quem é que foi até ele ficar perto dele? Quem decidiu se aproximar de Jesus? Cada um dos discípulos. Você entende isso? Jesus já está próximo de você. A pergunta é: você está próximo dele? Ele quer caminhar com você. E você quer caminhar com ele? Ele quer te ensinar. Mas você quer realmente aprender? Ele quer transformar você. Mas quem disse que você deseja realmente ser modificado? Ele escolheu com um propósito. O propósito é um só. A gente pode até falar sobre ele em partes, mas o propósito é um só: permanecer nele e anunciar o Evangelho. Ele escolheu com esse propósito: permanecer nele, anunciar o Evangelho, ser o resultado da convivência. Versículo 14 diz: então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Gente, não dá para dissociar uma coisa da outra. Se você permanece em Jesus, você vai dar muito fruto. Se você caminha com ele, você vai anunciar o Evangelho. Esse é o propósito.
O Evangelho é o centro das nossas atenções, o centro do nosso esforço. E se você permanece em Jesus, se você cumpre o propósito que Ele estabeleceu ao te escolher, o resultado dessa decisão pessoal será uma autoridade. Caminhe com Jesus e você terá autoridade. Mateus 10, versículo 1 diz: Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Poder para restaurar, poder para se livrar do mal. Quem está em Jesus tem poder, tem autoridade para vencer o mal, para ter as suas enfermidades restauradas, curadas. Essa é a proposta. Agora me diz, seja franco comigo, será que você atenderia a quem está fazendo essa proposta? Você atenderia uma proposta dessa feita por alguém que fosse humanamente inalcançável? Será que se fosse aquele Jesus, esse Jesus rígido, esse Jesus radical, esse Jesus que é juiz, alguém realmente se sentiria motivado a seguir Ele? O Jesus que você conhece, ele é alcançável? Ou a gente com você? Ou a gente vai continuar dizendo, não, mas isso é porque ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, eu não. É isso? Você realmente seguiria esse Jesus caricato, bruto, um Jesus pronto para esbofetear as pessoas com suas palavras? Eu me pergunto, Deus enviou um salvador, Deus mandou o seu Filho ao mundo para salvá-lo e não para julgar. O amor de Deus fez com que ele apresentasse o que tinha de melhor no mundo, o seu Filho, para salvar o mundo, não para sentenciar. Jesus veio para se doar, para acolher. Ele veio para amar, se entregar. Jesus veio para construir, restaurar. Ele veio para animar, confrontar sim, mas converter e transformar. E ele decidiu fazer tudo isso partilhando e compartilhando o melhor que essa vida pode propor a você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus decidiu fazer tudo isso caminhando, experimentando, se reunindo, chorando, sorrindo, se movimentando, vivendo. Jesus viveu, entende? Tem muito crente morto, que segue um Jesus morto, que tem uma vida morta. Tem muito crente que tem o tipo de personalidade que ninguém quer estar junto, que a pessoa pensa, olha, se Jesus faz a pessoa ficar desse jeito, eu nunca vou ser crente. Há uns anos atrás, eu estava numa empresa e aí as recepcionistas estavam conversando e ela sabia que eu era crente. E aí no meio da conversa, falando sobre praia lá com outra pessoa, ela falou assim, mas você é crente, você não pode ir à praia, né? Você pensa que esse foi o pior? O pior foi quando ela disse, vocês nem namoram, né? Quem vai querer seguir um Jesus desse? Quem? Quem vai seguir um
Jesus que é o mais mal-humorado da sala? Quem? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu cantaria mais. Mais, pastor, a gente não aguenta. Mas cantaria mais. Cantaria mais. Eu já cantei muito mais do que eu canto hoje. Essa semana eu comprei uma caixinha, né? Os meus vizinhos já descobriram que eu gosto de música. Eu estava sem nenhum tipo de caixa, era só o celular, fone. Agora eu botei uma caixinha lá no quintal para poder ouvir. Não incomoda os vizinhos não, tá, gente? Mas já dá para ouvir assim um pouco mais distante da minha casa, do lado de fora da casa. E essa semana eu passei o dia inteiro ouvindo música como antigamente. Você tem uma noção do negócio de cantar? Era muito bom para mim, para ver como é que eu sou velho, né? Na época do CD, que tinha dias que eu pegava todos os meus CDs, espalhava assim no chão, sentava no chão, pegava o meu aparelho e tocava um por um o dia inteiro. Até ouvir todos, para ver como é que a música está no meu sangue, esse negócio. Mas se eu entrasse pela porta eu não cantaria mais. Eu dançaria quando eu tivesse vontade, entende? Quando tivesse vontade. Porque o Jesus que foi me apresentado, ele não dança. Não é o da Bíblia não, mas o que foi me apresentado, ele não dança. Dançar, né? Já viu crente dançando? Achando que está dançando muito? Entende? E quem está de fora olha assim. Eu dançaria mais quando tivesse vontade. Eu seria uma boa companhia. Se eu entrasse pela porta escrita de novo, eu saborearia belos pratos, riria com mais facilidade, correria mais, pularia a corda. Eu aprendi a pular corda depois de velho na academia, entende? Eu pularia a corda. Eu subiria em mais árvores. Você pode achar que essa é uma coisa ridícula, mas não é ridícula, entende? A primeira árvore que eu subi, eu tinha mais de 30 anos, cara. Você sabe quantas árvores eu já subi na vida? Quem chuta aí? Quantas? Uma, foi essa que eu acabei de citar aqui. Que eu levei semanas para conseguir subir. Semanas. O professor, quando eu consegui subir, ele falou assim: você conseguiu. Eu estava tão feliz que eu acho que eu falei alguma coisa lá desmerecendo a árvore, porque eu consegui. Tá? Aí ele falou assim: rapaz, ele olhou para mim e falou assim: calma aí, porque se você desrespeitar, ela pode te derrubar daí em cima. Talvez você tenha subido em muitas árvores, mas um cara como eu, criado em apartamento, não tem árvore em apartamento não, cara. Eu subiria em mais árvores. Eu subi numa pedreira uma vez, sem minha mãe saber, minha mãe soube também depois que eu já estava velho. Eu fugi lá, escondido, subi na pedreira. Eu caí da pedreira, uma altura mais ou menos aí de 2,5 andares. Caí sentado num monte de caco de vidro, que o pessoal fazia despacho lá. E quando eu caí, daqui a pouco eu era muito gordo e não conseguia me segurar na corda com os colegas, né? Eu falei, vou subir. Tateando com a mão, escorreguei e fui direto. Eu comecei a chorar, falei, me arrebentei, agora já era. Além de ter me arrebentado, minha mãe vai me arrebentar. E eu lá sentado num monte de caco de vidro chorando. Meus colegas chegaram, meu Deus! Você se machucou? Eu olhei assim, eu só tinha talho de capim na valha, então os vidros não me cortaram, mas eu nunca mais subi numa pedreira daquela. Eu comeria manga até dizer chega, entende? Hoje eu estou fazendo isso com o cajá que a Cida me dá, até acabar, mas eu comeria manga até dizer chega. Eu gastaria mais tempo observando as flores, observaria as aves. Essa semana um beija-flor entrou pelo meu quintal adentro e ficou parado na minha frente. Eu não sabia o que fazer, saiu da minha boca, mas que coisa linda. E aí eu lembrei, eu estou com a fotografia do beija-flor, eu pensei em pegar a máquina e foi embora.
culto, de tão boa que está. O pessoal quer descalço aí. Tapa os ouvidos, quem está descalço. Até quando você tem uma relação sexual que ela é tão boa, você... Deus, muito obrigado, que coisa maravilhosa. Né? Mas isso tem a ver com espiritualidade? Está escandalizado estar falando isso? Isso está na Bíblia. Vai ler Cantares, para você ver como o cara se expressava lá. Jesus era leve e bem-humorado. Quem disse que ele era leve? Fui eu? Quem disse isso? Ele mesmo disse: o meu fardo é leve. Jesus era leve, tão bem-humorado, que as crianças queriam ficar perto dele. As crianças iam até ele e diziam: opa, agora não, sai. Ele não tem tempo para vocês, sai, isso é coisa de adulto. E Jesus falava assim: ô, para com isso. O reino dos céus pertence a essas crianças, deixem elas entrar, não as embaraçem, não atrapalhem com o mau humor de vocês, deixem elas chegarem, isso aqui é para elas também. Jesus não era como os fariseus do seu tempo, ele não era também como os religiosos medievais, que eram contra o riso. Dificilmente você vê uma retratação de Jesus sorrindo, nem nas nossas revistas de escola dominical. Jesus nunca foi como os adultos dos anos 50, 60 e 70. Se você entrasse no meio da conversa, o que acontecia? Não é? Isso não é para criança. Uma vez eu estava na igreja, numa reunião de oração, e tinha uma irmã ajoelhada próxima. Ela estava ajoelhada de frente para cá, por exemplo, e eu e meu amigo, que íamos orar juntos, nos ajoelhamos no sentido oposto. E aí a ideia era o seguinte: a gente conversar sobre os pedidos, né, e depois orar. Mas a irmã já estava ajoelhada, e eu estava conversando com o irmão sobre os meus pedidos. Jovem, a irmã enfiou a mão assim por debaixo do banco ali e torceu o meu braço com um beliscão. Eu tomei aquele susto e ela disse: é esse Jesus que não permite nem que a gente fale na igreja. Conheceu esse Jesus? Como é que eram as plaquinhas que a gente colocava? Hein? Silêncio. Aqui é um lugar de silêncio. O silêncio é bom. É bom. Às vezes a gente precisa estar em silêncio. Mas silêncio pelo silêncio não quer dizer nada. Absolutamente nada. O que adianta você ficar em silêncio se a sua alma está gritando? Muito bem. Jesus também não se comparava a alguns pastores e líderes extremamente rígidos dos anos 80, pronto a jogar qualquer um no inferno, qualquer coisa que der inferno, e ponto final. Na realidade, a Escritura apresenta um Jesus que queria ser íntimo dos seres humanos. E ser íntimo dos seres humanos nunca comprometeu a natureza divina dele. Ele sempre foi Emanuel. Ele continua sendo Emanuel. Ele continua sendo o Deus que bate a porta e espera participar da sua vida. Quem é esse Jesus? Philip Yancey diria que é o Jesus que eu nunca conheci. E é esse Jesus que está aqui na narrativa de Marcos, entende? Pensa comigo.
texto que eu li não trata apenas do chamado para o discipulado. Não é isso que está acontecendo ali. Mas do chamado ao apostolado, ao envio. Por quê? Quando se fala em chamado para o discipulado, não é uma lista. Você vai ver na Bíblia o registro da experiência pessoal de cada um deles. Aqui nós temos uma lista, um chamado para o envio. Jesus pega pessoas que já estavam caminhando com ele e escolhe 12 dentre essas pessoas para poder fazer um trabalho. O Evangelho de João registra o chamado pessoal. Por exemplo, Pedro e André, quando eles foram chamados, né? André foi enviado por João, encontrou Jesus, depois encontrou seu irmão Pedro, levou até Jesus. Pedro não deu muito crédito. Depois eles estavam na praia, Jesus pede um barco emprestado, tem uma pesca maravilhosa. Aí Pedro tem uma experiência com Jesus. Jesus vai e chama ele. Tiago e João estavam próximos, Jesus foi lá e chamou os dois também. Filipe e Bartolomeu também tem cada um uma experiência pessoal com Jesus. Mateus foi chamado enquanto estava trabalhando na coletoria, ou seja, o chamado para ser discípulo foi um chamado pessoal. Esse chamado que tem aqui em Marcos é mais um chamado para o serviço, para proclamar o Evangelho. Entende isso? Agora veja esse Jesus aqui do Evangelho de Marcos. Presta atenção. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, tá, gente? Olha lá, versículo 16. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, a estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista; Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O que Jesus fez aí, segundo esse texto? O que ele fez? O quê? Chamou? Um por um? O que Jesus fez nesse texto? Como é difícil a gente perceber um Jesus assim, não é? Hã? Deu nome? Isso é nome? O nome de Pedro era o quê? Simão, filho de João. O nome de Tiago era Tiago, de João era João. O que Jesus está fazendo? Botando apelido nos caras. Jesus está botando apelido neles, velho. É isso. E aí, talvez hoje seria o quê? Politicamente incorreto fazer isso? Não. Não é um simples apelido que Jesus está colocando para ridicularizar alguém. Jesus está colocando apelidos que confrontam diariamente o mundo interior dessas pessoas. Entende? Tem gente que diz assim: ah, mas o nome era Simão, Jesus colocou o nome de Pedro, mudou o nome do cara. Ah, o nome era Saulo, depois virou Paulo. Não é isso. Ninguém poderia mudar o nome de nascimento, o nome de família de alguém. Era muito importante o nome de família. Tanto é que lá em João, pouco antes de se despedir, Jesus chama Pedro de quê? Simão de novo, filho de João. E ali ele era Simão mesmo. Ali no mar de Tiberíades ele era Simão. Vou dizer por quê. Porque o nome Simão significa aquele que ouve, ouvinte. E Pedro era alguém que ouvia? Pedro era alguém que falava pelos cotovelos. Ele não ouvia. Então Jesus olhava para ele e falava assim: você não é Simão não, você é Pedro, é certo. Você é uma rocha, cara. Vou te chamar de rocha agora. Ô rocha, vem cá. Ô pedra, vem cá. Ô rigidez, vem cá. Jesus só chamou ele de Simão quando ele foi quebrado e estava pronto para ouvir.
Percebe que não são simples apelidos que Jesus está colocando aqui? Jesus está chamando de apelidos que demonstram intimidade, mas ele está trazendo apelidos que realmente façam com que a pessoa reflita sobre sua identidade, sobre quem é. Olhe para dentro do seu coração. Tiago é a mesma coisa que Jacó. Jacó é aquele que vem agarrado no calcanhar, mas pensa no seguinte: esse Jacó da época de Jesus, que é o patriarca, ele já era conhecido como o quê? Como Israel. Israel é aquele que luta com Deus e sobrevive. Mas Tiago continuava querendo vencer pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. João, que significa Deus perdoa, misericordioso, Deus é benevolente, a mesma coisa. Então Jesus chama de quê? Vocês são filhos do trovão. Boanerges, dos dois, vem cá. Vou levar os Boanerges comigo. Aqueles que lá em Samaria falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente clame fogo do céu para consumir todo mundo aí? Jesus disse assim: vocês não sabem de que espírito sois, filhos do trovão. Andavam com Jesus, mas não estavam aprendendo tanto assim. Mateus provavelmente continuava pensando muito em números, porque ele é o cobrador de impostos. O cara deixou a coletoria para seguir Jesus, mas continuou o cobrador de impostos. Simão, nacionalista. Natanael continuava zeloso, legalista. Você entende? Esse Jesus aqui, ele está ensinando com bom humor. Ele está fazendo a pessoa refletir sobre a situação de uma outra forma. Não é batendo na cabeça, mas é mostrando: cara, você continua uma rocha. Não foi isso que eu te ensinei. Guarda o punhal, rapaz. Que isso? Quem é maior no reino dos céus? Espera aí, para com isso. Boanerges, pensa comigo. Não é assim entre vocês. O primeiro é o último. O maior é quem serve. Percebe? Quando os discípulos pediam explicação de parábolas, de novo essa história de não entender a parábola. Se você não entende quando eu falo as coisas simples, quando eu falar das complexas, como é que vai ser? Tá, vou explicar a parábola, senta aí. Jesus, quando ele tinha vontade de chorar, ele chorava. Quando ele tinha vontade de se aproximar, ele se aproximava. Quando queria ficar sozinho, ele ia e ficava sozinho. Jesus mais humano que eu já vi. Nada a ver com as gravuras. Nada a ver. Eu pergunto a você, uma pergunta simples: como Jesus te chamaria? E aí? Como Jesus te chamaria? Eu acho que ele me chamaria de Mané. Entende? Mané. Ô Mané. Mané no sentido, não no sentido popular. Mané como diminutivo de Emanuel. Porque, cara, ele sabe que eu tenho esse negócio de querer ser Deus e comandar, entende? Ou então ele vai me chamar de Messias. Messias, vem cá. Até eu entender que eu não sou o Messias. Até eu entender que eu não sou Deus. Como ele te chamaria? Eu sei que você pensou no nome. Qual seria a opinião de Jesus sobre você? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu me preocuparia mais com o que Jesus pensa a meu respeito. Eu falaria menos e ouviria mais, principalmente quando estivesse lendo o Evangelho. O Enio Cordeiro, no livro chamado Mentores segundo o Coração de Deus, diz assim: quando você for ler a Escritura, o que menos importa é o que você pensa a respeito de Deus.
O que mais importa é o que ele pensa a respeito de você. Quando você for orar, a mesma coisa. O que menos importa é o que você pensa a respeito de Deus. O que mais importa é o que ele pensa a respeito de você. Mas a gente aprendeu a falar muita coisa sobre Deus. Nesse culto hoje, por exemplo, nós falamos muita coisa sobre Deus. E o que Deus disse sobre nós? O que Deus disse sobre você nessa noite? Você leu um texto bíblico, leu o Evangelho. O que o Evangelho disse sobre você? Porque o Evangelho nos lê. Não é só a gente que lê o Evangelho. Então, eu falaria menos, ouviria mais, eu me preocuparia mais com o que Jesus pensa. Eu falaria: Jesus, como é que é esse negócio aí? O que o senhor acha? Talvez ele me chamasse de Cefas, ou de Boanerges de vez em quando, porque de vez em quando dá vontade de clamar um raiozinho do céu, para mandar no lugar certo, né? Entendeu? Dá vontade de fulminar algumas pessoas ou circunstâncias, não dá? Talvez ele fizesse isso para me ensinar. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu assumiria as minhas fraquezas com mais facilidade. Eu mostrei para você Jesus chamando Simão de Pedro. E tem um texto que diz isso em João, exatamente. Jesus dizendo para ele que, agora eu vou te chamar de Pedro. Não vou te chamar de Simão. Eu mostrei para você Jesus chamando Tiago e João de filhos do trovão. Agora, você consegue algum texto bíblico onde Pedro disse assim: que história é essa de me chamar de Pedro? Meu nome é Simão, filho de João. Tem algum texto de Pedro reclamando? Não? Você viu Tiago e João reclamando de serem chamados de Boanerges? Tem? Não? Por que será? Porque eles caminhavam com Jesus. Havia intimidade. Só coloca um apelido em você que realmente tem a ver com você, alguém que te conhece, alguém que você tem intimidade. Entende? Se não tem intimidade, pode soar até ofensivo. Você viu a mulher samaritana reclamando de Jesus? Quando ele disse assim: você está com um marido que não é seu, né? Não é isso? Viu ela reclamando? Viu a mulher adúltera reclamando de Jesus? Quando Jesus disse que ela era pecadora mesmo? Também não vi Natanael reclamando. Não vi Mateus reclamando na Bíblia, porque eram pessoas que caminhavam com Jesus, entende? Estavam aprendendo com ele. Então eu reconhecerei minhas fraquezas logo, já. Senhor, é isso e ponto final. Eu preciso mudar isso. Pode me chamar por esse nome, porque esse é o meu nome. Eu sou assim. Quero mudar. Quero deixar de ser. Mas pode me chamar assim. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, me aproximaria mais de Jesus, para que as minhas trevas pessoais fossem iluminadas e o meu interior renovado. Jesus mudou a vida de todos os discípulos, até a vida de Judas. Não pense que Jesus não mudou a vida de Judas. Jesus mudou a vida de Judas. Judas tomou uma atitude porque ele tinha mudado. Alguns mudam para melhor, outros preferem persistir no erro e se afundar mais. O Messias dos Evangelhos não nos permite conjugar ao mesmo tempo intimidade e indiferença. Ninguém que convive com Jesus vai se tornar indiferente em relação a si mesmo, em relação à vida. Quem é íntimo está próximo. Quem é íntimo decida permanecer como está.
Se você tiver coragem para se aprofundar no Cristo dos Evangelhos, a sua vida vai ser transformada gradativamente de dentro para fora, enquanto você caminha. Eu pergunto então, como é que vai ser? Tem uma música dos Vencedores que para mim passou a ser um testemunho pessoal e eu quero compartilhar com você também. Diz assim: se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da você e a mim, por isso seu Filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro que Ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Qual seria o seu testemunho? Isso que eu falei é sobre mim. E você? Nosso irmão Diácono Marcelo Basílio disse assim: se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu continuaria perseverando em seguir o alvo, Cristo Jesus. Nosso irmão Carlos Rubens disse assim: se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu encontraria a vida. O Fortini disse: se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu tentaria ser mais parecido com Cristo. E mais uma vez a fala do reverendo José Carlos Pezinho: se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu dedicaria mais tempo para ouvir Deus e descobrir a vida que Ele oferece. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Estar ao lado de um Jesus bem-humorado, que quer transformar você, jantar com você, quer estar com você em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons e ruins, mas os bons também, viu? É difícil. Você vai precisar quebrar alguns tabus. Mas experimente dizer o que senti com o toque da fé. Nós precisamos de um Jesus real. Real. Não o ideal. Porque o ideal foi idealizado por alguém e ele é segundo a mente humana. O real está nos evangelhos. Que o Senhor nos abençoe profundamente. Que o Senhor realmente nos aperfeiçoe em toda e qualquer circunstância. Curve sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Pense no que eu falei. Queira conhecer Jesus profundamente. Queira se entregar a Ele, se dedicar. Abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua casa para Ele. Fale sobre as suas angústias, fale sobre as suas expectativas. Participe Ele das suas esperanças. Peça a Ele que te ajude nessa caminhada de transformação. Senhor, nós estamos condicionados a um Jesus morto há muito tempo. Não é fácil. Não é fácil viver como se o teu filho realmente estivesse vivo e participasse das nossas decisões diárias. Não é fácil deixar de fazer a oração que não passa do teto para realmente falar o que interessa, o que se sente, ainda que para nós soe um tanto quanto ofensivo.
Não é fácil reconhecer as nossas fragilidades, a nossa má formação de caráter. Mas o Senhor quer se relacionar conosco de forma estreita, de forma íntima. Nos ajude, ó Pai. Nós queremos ser pessoas melhores, crentes melhores. Queremos ser discípulos de fato, não apenas no nome. Queremos que a Bíblia não seja para nós apenas um tratado teológico, algo que se lê para fazer alguma coisa, mas que a gente tenha prazer em buscar a Tua palavra, que a oração não seja utilitária para nós. A oração tem que ser algo, Senhor, que realmente venha do coração, que tenha a ver com o que sentimos. Nós estamos cansados, ó Pai, cansados de mera religiosidade. Nós precisamos estar próximos de Ti. Nós queremos um Deus que possa ser seguido. E eu sei que o Senhor nos deu a referência, que é o Teu Filho Jesus. Mas muitas vezes nós criamos outro, porque achamos que o Emanuel que o Senhor nos enviou não atende às nossas expectativas. Ele quer nos mudar. E nem sempre a gente quer isso. Continue nos olhando com misericórdia, com amor e com graça. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.